Este é o podcast Eficiência Jurídica, produzido por Tosini Freire Advogados e Think Future, o programa de inovação do escritório. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Vitor Cabral Fonseca e esse é o 5º episódio do podcast Eficiência Jurídica, produzido pelo Think Future, programa de inovação de Tosini Freire Advogados. Em cada episódio, teremos um convidado especial para debater como a tecnologia, ciência de dados, o design e a interdisciplinaridade têm transformado a rotina de departamentos jurídicos e empresas globalmente. Léo Murgel é o CEO da área de Legal e Corporate Affairs da Salesforce. Em seu dia a dia, Léo é responsável por aprimorar a eficiência e eficácia de projetos de melhoria da área, como gestão de escritórios, e-discovery, serviços jurídicos compartilhados, gestão do conhecimento, gestão da inovação, ciência de dados e change management, apoiando um time global de mais de 600 pessoas da Salesforce, o Global Salesforce Legal and Corporate Affairs. Antes de sua função atual, Léo foi VP em fusões e aquisições de TI, quando foi responsável pela realização de due diligence e integração completa de mais de 20 aquisições da Salesforce na área de TI. Léo também liderou o departamento de gestão de programas de TI da Salesforce e desempenhou outros papéis de liderança relacionados entre grandes companhias globais, além de consultorias tecnológicas e empresas de engenharia. Léo é engenheiro de formação, tem um bacharelado da UC Davis e também formação em administração de empresas e gestão de projetos pela UC Berkeley. Seja bem-vindo, Léo. Obrigado, Victor. Obrigado, time. É bom estar aqui com vocês de novo e bom ter esse papo com a sua audiência no Brasil. E eu esqueci de citar um fato importante. O Léo está baseado em São Francisco, né? Então, ele está cuidando dessa área tão importante na empresa em São Francisco. E além disso, mas é global, a gente vai falar disso já já. E além disso, eu também queria dar as boas-vindas aqui para a Patrícia Martins, que é sócia da área do escritório, na área de contencioso e contencioso em tecnologia, e também é a sócia responsável por liderar os programas de inovação no Comitê Executivo do escritório. Seja bem-vinda também, Patrícia. Obrigada, Vitor, e obrigada, Léo, pela sua presença. É um prazer ter você aqui conosco nesse podcast. Muito bem-vindo. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Victor. Bom. A Patrícia e eu dividiremos as perguntas aqui com você hoje, porque para mim é uma grande honra poder tê-lo conosco aqui hoje, Léo. A gente se conheceu lá em 2019, né, quando a gente começava a discutir Legal Ops com mais força aqui no Brasil, e a gente imaginava o dia em que a gente poderia falar amplamente desse tema aqui no país, né, e o dia chegou, né. Então, para mim é uma grande honra poder tê-lo aqui conosco. E eu já vou começar, nosso podcast está aqui no 5º episódio, né? E eu vou começar já com a pergunta que já é um clássico no podcast, né? Na sua opinião, Léo, qual que é o verdadeiro papel de um departamento jurídico numa empresa nesse século, no século XXI? A mudança que a gente viu é uma mudança que saiu de um departamento que era só para prevenção de risco, para um departamento mais estratégico. A gente está administrando a estratégia da empresa, identificando qual o risco apropriado a ser encabido, não, a ser encarado, porque na verdade em qualquer negócio sempre há um risco. Então o papel do legal não é um papel só de tentar rechaçar todos os riscos possíveis, mas sim partilhar com o negócio, entender a estratégia do negócio e desenvolver estratégias que minimizam o risco e aumentam o retorno. Então, a gente viu essa mudança grande na Salesforce nos últimos anos, e também na indústria em geral, né? Tanto na área dos escritórios, com quem a gente trabalha, mas também no pessoal interno. Léo, você é engenheiro por formação, né? Mas você tem essa interação muito grande com times jurídicos. Quais são os benefícios e quais foram talvez os desafios que a sua formação profissional trouxe para a sua atividade e para a interação com os times jurídicos? Uma boa pergunta, Patrícia. E eu começar a responder nessa numa maneira mais ampla, e eu vou chegar à sua resposta. Eu vejo que no caso dos departamentos legais internos das empresas, o que eu vejo e que a gente tem trabalhado é uma mudança do perfil do departamento, e do tipo de profissionais que
que fazem o departamento. Eu imagino que alguns anos atrás, o departamento legal era onde os advogados residiam. E hoje em dia a gente vê o departamento legal como um departamento que tem como serviço à empresa dar serviços como eu diria, um serviço de advising, desculpa o português falhando, mas é legal advice no final da história, né? Mas Um aconselhamento, já te ajudando aqui com a palavra. Um aconselhamento, obrigado, aconselhamento, Victor. isso. Isso. Mas hoje em dia isso é tido como um trabalho conjunto de vários profissionais. O paralelo que a gente sempre traz à frente é a evolução do sistema de saúde. Você imaginar um hospital na época do começo do século passado, na Primeira Guerra, eram médicos e enfermeiras num lugar, e tudo que entrasse ali e tudo que precisava ser feito era feito por um médico ou uma enfermeira, ou um enfermeiro, né? Então era as duas capacidades que existiam dentro de um hospital. Hoje em dia você entra num hospital, o objetivo do hospital é o mesmo, é tratar da saúde como a saúde física como a gente trata da saúde legal. Mas hoje em dia você vê num hospital, esse mesmo objetivo é atingido por um trabalho orquestrado de vários profissionais. Tem engenheiros, tem pessoas de nutrição, tem pessoas de comunicação, tem fisioterapeuta, radiologista, né? E todos esses profissionais trabalhando juntos chegam muito mais eficientes, com mais sucesso, àquele objetivo da saúde física. E eu acho que nessa área, o departamento legal está passando por essa transição, onde vão ser vários profissionais trabalhando em conjunto para aquela saúde legal da empresa. E hoje em dia a gente está vendo mais e mais isso. Então, uma diversidade de profissionais trabalhando junto. Para a sua pergunta, em termos de que eu vejo como contraste, uma pessoa com uma formação mais técnica, mais ligada a operações, tenta visualizar o trabalho de uma maneira diferente. Então, a gente conseguiu criar maneiras de trabalhar dentro do nosso departamento que são diferentes do que eram há 5 anos atrás, digamos. Mas e hoje em dia, como eu falei, uma porcentagem menor do departamento são advogados formados. E hoje em dia temos vários outros profissionais trabalhando em conjunto para chegar àquela saúde legal, digamos, da empresa, né? Maravilha, Léo. A gente vem falando com muitos clientes, né, e percebendo no Brasil um movimento de empresas iniciando a discussão sobre ter um departamento de legal ops aqui no Brasil. Muitas dessas empresas são multinacionais e possuem departamentos de legal ops nas suas matrizes, mas não no Brasil. Nessa formatação inicial de um departamento de legal ops, você com essa sua vasta experiência de mais de uma década trabalhando com isso, o que você diria para essas empresas? Quais são os principais objetivos de um departamento de legal ops? Quais são as principais métricas? Quais são as principais atribuições, os principais pontos de atenção? Vou começar com a métrica, que eu acho que é um ponto importante, né? O principal objetivo do meu objetivo, que tem sido constante nesse período, é aumentar a eficácia e a eficiência do departamento. E dentro desse objetivo, esse objetivo é a coisa mais importante para fundamentar o que vem depois. Dentro disso, abre-se um leque grande de oportunidades de várias estratégias pelas quais você pode trazer um aumento de eficiência ou eficácia do departamento. E alguns deles a gente já falou, né, sobre melhorar os processos, melhorar as ferramentas da empresa, mas tem outros também. Um deles
é melhorar a relação entre as empresas e os escritórios de advocacia que prestam serviço. Tipo um departamento típico legal interno pode chegar a ter metade do seu budget, metade do seu orçamento relacionado a custos externos. Quer dizer, se você, com o objetivo de eficiência e eficácia, melhorar o relacionamento com o escritório de advocacia, é uma coisa óbvia e é onde muitos dos departamentos começam com esse começo. A área de tecnologia também é óbvia, mas existem outras áreas, outras estratégias que também podem trazer sucesso nessa área. Uma das áreas que a gente cresceu muito e continua crescendo é a área de que a gente chama de Legal Shared Services. É um grupo global, baseado no mundo todo, com capacidade de línguas, várias línguas nos nossos clientes, e que fazem um serviço inicial aos tipos de questões e inquirimentos que chegam ao nosso departamento. É um time não de advogados, um time de analistas, de novo, muitas vezes não nos Estados Unidos, nesse nosso caso, muitas vezes na Índia, no sul da Ásia, que fazem um serviço inicial muito importante, num ponto de eficiência muito maior que o nosso time aqui. Nessa área, por exemplo, é um setor onde a gente trabalha com, de novo, o paralelo à medicina, porque eu acho que é uma área muito de inovação. Não é inventar coisa nova, é se inspirar no que outros fizeram e trazer para uma área diferente. E você vê num hospital hoje em dia, um cirurgião, na hora que ele chega na sala de operação, quer dizer, o paciente já está no hospital lá há um dia quase, né? Já entrou, foi recebido, foi posto numa maca, foi limpado, foi trazido, foi anestesiado, né? E a hora que o cirurgião chega no assunto, ele está ali para fazer aquilo que ele é treinado, né? Então, como é que muito desses shared services, por exemplo, a gente trabalha, como é que a gente prepara o ambiente, na hora que o advogado chegar, ele puder fazer aquilo para que ele foi treinado, não perder tempo com coisas que outros poderiam ter feito, né? Então, tem várias áreas. Para responder, Patrícia, uma das suas perguntas, essa questão para departamentos que são globais, como é o jeito mais fácil de começar? Na nossa experiência, departamentos são muito diferentes, mas na nossa experiência, é trabalhar com aquele departamento global para expandir os serviços, e normalmente acaba sendo uma questão de língua. Para aquele departamento central, tem a capacidade de língua, muitas vezes no país, no Brasil nesse caso, para prestar os mesmos serviços que eles prestam globalmente em todas as regiões. E essa que eu acho que eu vejo a grande... É o caminho que nós estamos fazendo e criando essa capacidade, os serviços que a gente presta, a gente pode prestar aos advogados da Salesforce no mundo todo. Então, Léo, queria só dar um passo atrás. Eu lembro quando a gente saiu para almoçar aquela vez em 2019, você me contou de um dos primeiros projetos que você fez lá, que foi acertar o workflow do jurídico, né? Então, que era... Tá vendo como eu lembro, né? E aí, você falou sobre a implementação de sistemas para distribuição de trabalhos, porque as pessoas estavam saindo e os trabalhos ficavam parados no e-mail quando elas saíam de férias, ou elas se desligavam. Enfim, então, acho que deve ter sido o ponto, ou um dos pontos de partida da área, né? Hoje eu imagino que você já tem uma estrutura legal por trás, tudo isso, para poder fazer acontecer, mas em termos de funções, assim, né? Eu queria ouvir de você, ao longo do tempo, se fosse possível, né? Você nos posicionar como que foi essa evolução, porque você começou com um ou outro projeto, aí você entregou um projeto de sucesso, aí o que você pegou em seguida? Quais foram os desafios que foram aparecendo? Porque eu vejo ainda na ótica dos nossos clientes aqui, que muitos têm uma série de dores, eles têm um cardápio de dores, né? E eles têm uma certa dificuldade, no bom sentido, assim, para escolher
qual projeto eles vão começar, com qual projeto eles vão começar, qual dor eles vão começar a resolver, né? Para depois, porque não dá para fazer tudo de uma vez. Então seria interessante ver a evolução do seu departamento, da sua área, como que ela ocorreu, né? Então começou com um projeto assim, qual que veio depois, quais foram os desafios que você foi vendo ao longo do tempo? Então, boa pergunta, Victor. Inclusive, eu vou emendar aqui na resposta. Eu e você tivemos um papo hoje de manhã sobre um grupo chamado Clock, que é um grupo que faz legal operations, um grupo mundial até, que tem uma presença. Logo depois que eu falar com você hoje de manhã, eu falei com eles e falei exatamente sobre esse assunto. Então, sua pergunta foi exatamente essa. Como é que a gente avança esse negócio? E foi uma evolução daquilo que eu te contei lá atrás. Para mim, e pelo trabalho que a gente fez, ele é muito ancorado em organizar o trabalho do departamento do escritório. Acaba sendo um matter management solution. Eu não sei o nome específico em português, de repente você me ajuda com isso. Mas é uma organização do intake, como é que as pessoas no departamento interno pedem assistência do jurídico, como é que a gente maneja esse trabalho dentro do jurídico e como é que a gente traz esse trabalho à conclusão, né? A gente começou, como você falou, e eu chamo isso de estruturar o trabalho. Estruturar o trabalho. E a gente começou bem especificamente fazendo isso para o nosso maior cliente interno, que é ajudar o pessoal de vendas. E depois de fazendo isso, os outros departamentos internos do jurídico começaram a se interessar em ver que isso não tinha funcionado para um departamento maior, que podia funcionar para eles também. E a gente foi criando modificações no processo, mas basicamente a mesma coisa para todos os departamentos internos. Então, hoje em dia, o departamento contencioso, que é o pessoal que ajuda na área de emprego, empregatício e tudo mais, cada um tem o seu workflow, basicamente. Eles mantêm dados um pouco diferentes, mas todos têm o seu trabalho estruturado. E isso leva àquele segundo passo que você falou, que é a ideia de entender o trabalho. E a primeira coisa que apareceu para a gente é essa ideia de poder mandar o trabalho para pessoas diferentes. Agora, como o trabalho está capturado naquele matter management, você, dependendo do tipo do trabalho, você não precisa mandar diretamente para o departamento. Você pode mandar para um Legal Shared Services, pode mandar para uma pessoa que já é mais especialista, você pode entender o que está sendo perguntado e criar o que a gente chama de self-service, né? Se você cria um artigo, ensina a pessoa a fazer, você não precisa, de repente, nem lidar, a pessoa já vai nem terminar a pergunta, né? Automação, e agora, não sei se vocês chegaram a ver ontem, mas a gente lançou um novo feature no Salesforce que chama Einstein GPT, que é exatamente usando a inteligência artificial generativa com os seus dados, nesse caso dentro da Salesforce, por segurança, para criar e articular respostas àquelas perguntas que estão entrando. Tudo isso só é possível quando o trabalho é estruturado. Enquanto o trabalho estiver no e-mail, nada disso, na verdade, é possível, né? Isso é um trabalho forte de gestão do conhecimento também, né? Porque você tira ali o conhecimento de um lugar onde as pessoas não acessam e sobe ele para um lugar que é acessível a todos. Mas eu acho que a gente está vou fazer uma confissão aqui ao vivo, a gente está tendo uma dificuldade com o roteiro, porque suas respostas estão super completas, né? E a Patrícia veio com uma pergunta ótima aqui nos bastidores, falando, vou fazer uma pergunta boa aqui pro Léo. Fora do roteiro, pedir aprovação para o Vitor, gente. Imagina, não, é o contrário. Léo, eu estava te ouvindo agora e queria fazer uma nova reflexão, né? Te ouvir sobre como o Legal Ops ajuda outros times internos. Mas como um escritório de advocacia, terceiro, parceiro de uma empresa, pode ajudar a trazer mais eficiência, tanto para o departamento jurídico, como também ser parceiro de uma área de Legal Ops? Só querendo vender um pouco aqui o nosso peixe e pegar seus insights sobre isso.
Não, boa pergunta, boa pergunta. Muito dessa área começou focado aqui, como eu falei no começo, se você está focado em eficiência e eficácia, e metade ou um terço ah, do dinheiro que você gasta por ano é trabalhado com parceiros externos, você tem que atacar isso. E a gente começou por duas áreas. Uma é que fundamentalmente, você tem que criar melhores parceiros com escritórios de advocacia. Quer dizer, no nosso caso, é concentrar um trabalho que talvez seja feito externamente através de centenas de escritórios, em alguns escritórios que façam a maioria do seu trabalho, para criar um ambiente onde aquele escritório esteja, esteja uma proposta de investimento, né? E esteja uma boa oportunidade de investimento. Então, esse é o primeiro passo, é uma concentração de trabalho com um escritório certo que possa poder prestar serviços em várias áreas, que vá do lado do escritório criando um know-how sobre a empresa, né? Não é que tem que, naquele segundo, terceiro, na quarta causa, já existe um conhecimento institucional dentro do escritório que já te põe à frente de um competidor externo, né? Então, isso é uma área importantíssima para a gente, esse conhecimento, uma, uma relação muito mais profunda com alguns escritórios, em vez de uma relação mais transicional, assim, mais tática com vários escritórios. Ele começa por aí, eu acho. E daí para frente, eu acho que o grande, na nossa opinião, é uma questão de competitividade. Para falar claramente, nessa área tem muito paralelo com a área médica, para falar bem da verdade. Mas não é uma área que usualmente se vê numa situação competitiva. Mas hoje em dia, mais e mais. Então, entre esses parceiros nossos, muitos dos trabalhos novos que são lançados são postos para um RFP, né, para propostas para esses parceiros. Então, quase todo o trabalho que ele começa depois de ter 3 ou 4 ou 5 propostas de escritórios bem posicionados, o que ajuda o nosso time interno a entender o espaço, e aqueles escritórios que tem uma pessoa como o trabalho que o Victor faz, que tem uma proposta diferenciada, começam a ganhar terreno nesse espaço, entendeu? Então você está tirando um pouco aquela relação quase pessoal entre o partner e os advogados internos, para criar uma relação um pouco mais competitiva do serviço que está sendo prestado. Eu vou até vou aproveitar que você falou do gancho, né, do trabalho que a gente faz aqui, até para falar um pouquinho, fazer relação com aquela sua primeira fala, né? Uma das coisas que marca o nosso programa de inovação, que é o Think Future, é justamente o fato da gente apostar na interdisciplinaridade com foco no cliente, né? Então, aqui a gente tem cientista de dados, a gente tem designer, a gente tem programador, parte do time, que faz parte dos deliverables que a gente leva para o cliente, né, dos entregáveis. Então, os nossos produtos e os nossos serviços hoje, eles contam com o Think Future para poder melhorar essa entrega por meio de tecnologia, por meio de design, por meio de ciência de dados, contando com a ajuda desses profissionais na elaboração do serviço, né? E aí eu vou até aproveitar isso para fazer um gancho para outra pergunta, Léo. Voltando para a sua estrutura interna, né? Você falou da interdisciplinaridade, a gente falou dela aqui agora. Como que é a sua estrutura aí, né? Porque você tem um jurídico grande para atender, né? Nível global, como você disse. Quem trabalha com você aí? Qual que é o tamanho do seu departamento? Quais são as formações? Qual que é o perfil do profissional de Legal Ops da equipe do Léo? Uma boa pergunta, Victor. Essa foi uma mudança. Eu estou nessa área, quer dizer, aqui na Salesforce nesses últimos 5 anos, mas com a relação, eu mencionei o Clock, que é uma entidade global,
comecei aprendendo deles, tem um espaço que tem muita informação a ser compartilhada. Naquela época, eu lembro a primeira reunião do Clock que eu fui, existia quase uma ansiedade, um desejo das pessoas de serem reconhecidas como profissionais de Legal Ops, como se isso fosse a coisa. E o que eu notei é que isso mudou, e mudou muito rápido, nesse período curto, relativamente. Hoje em dia, o departamento de Legal Ops, muito como você falou, não é tanto profissionais que se dizem, olha, eu faço Legal Ops, mas como um portal de vários profissionais para entrarem, para colaborar com o time jurídico. Virou muito mais a porta pela qual esses outros profissionais consultoria. A gente tem designers, como você falou, a gente tem data scientists, como você falou, a gente tem engenheiros, a gente tem profissionais de librarians, praticamente, que trabalham com a área de conhecimento, a gente tem pessoas de finança, que trabalham na relação com os escritórios de advocacia. Então, essas pessoas, hoje em dia, não querem necessariamente ser taxadas como tem project managers, gerenciadores de projetos. Então, essas pessoas não querem ser taxadas como legal ops. A pessoa fez uma carreira de grande sucesso, como, por exemplo, como gerenciador de projetos, ela quer continuar a crescer a carreira dela como gerente de projetos dentro dessa área. Ela não está mais interessada em virar legal ops. Assim. Não é, existe hoje em dia. Então, essa transição, voltando àquele exemplo que a gente falou, que eu estou achando muito bacana. O nosso departamento hoje em dia tem mais ou menos umas 30 pessoas, mais esse pessoal que a gente trabalha com um parceiro na Índia, que é mais uns 30, e muitos deles fazem parte da fábrica do dia a dia do departamento, contribuindo para os deliverables, muito como você falou, e que eu acho que não é uma coisa à parte, é uma coisa que faz parte do dia a dia do departamento aqui hoje em dia. Antes de passar a palavra de volta para a Patrícia, só queria fazer um comentário. Foi excelente que você tenha falado isso. Semana passada, em uma reunião do CLOB, que é a Associação Brasileira de Legal Ops aqui, que ainda não é associação, ainda é um grupo de discussão, né, que a gente está criando aqui, uma comunidade bacana, a discussão foi justamente essa. Como ser chamado de um profissional de Legal Ops. Então eu vou poder responder mandando o link para esse podcast aqui para eles verem. Desculpa, Patrícia, eu acabei te cortando aí, mas eu precisava fazer esse comentário, porque está muito recente essa discussão e você falou justamente disso agora. Léo, a gente está falando de pessoas, mas eu queria trazer tecnologia para a nossa conversa também. Você acha que eficiência está intimamente ligado com tecnologia? Você tem cases para trazer para a gente hoje em que você teve uma iniciativa que gerou uma excelência significativa, uma eficiência significativa sem uso de tecnologia? Boa pergunta, Paty. Por um lado, é difícil imaginar, porque de uma maneira assim, de repente, até bem simples, a tecnologia sempre faz parte de uma solução, porque na área mais básica ela está tentando organizar o trabalho. Mas uma que chega mais próxima dos que você falou, por exemplo, a gente tem uma das áreas a gente falou muito dessa ideia de profissionais diferentes colaborando, a gente tem um time hoje em dia de gerentes de projetos, que a gente chama gerentes de projetos legais. Aonde que eles trazem uma eficiência grande? Tem um pouco de tecnologia que eles usam uma plataforma para gerenciar o projeto, mas na verdade o que esse grupo faz é quando a gente tinha perguntas complexas que vinham do time de engenharia, do time de vendas, que precisava de várias disciplinas colaborarem dentro do departamento legal. O que acontecia? Ou ninguém gerenciava esse papo interdisciplinar, e a coisa parecia uma bolinha assim que ia batendo de um lado para o outro, assim meio sem rumo, ou um desses advogados que mais talvez tivesse iniciativa
acaba agindo como um gerente de projeto, com sempre as melhores e as boas intenções, mas várias vezes sem o treinamento de ser um gerente de projeto. Então ficava uma coisa assim, mais ou menos. Aí está uma área, hoje em dia a gente tem 2 ou 3 gerentes de projetos, onde vem perguntas para o legal, departamento legal, que são complexas e que a gente traz esse gerente de projeto para ajudar os advogados a se coordenarem na resposta. Coordenar os advogados internamente, várias vezes coordenar com departamentos externos dentro da Salesforce ainda, tá? Tipo de produto. Então, quando tem muita gente envolvida, esse gerenciamento de projeto ajuda muito. Essa é uma área, acho que mais próxima para responder a sua pergunta, onde é para usar a palavra que o Vitor usou, um grupo multidisciplinar, mas é bem aquela história, de alguém que foi treinado e passou a vida sendo gerente de projeto, entra nessa área e faz uma diferença muito grande. Eu acho que foram exemplos interessantes, porque gestão de projetos inclusive, fazendo aqui até uma confissão pessoal minha, quando eu comecei a trabalhar com inovação, muita gente achava que eu ia estudar programação, né? E um belo dia eu falei assim, não, eu não quero estudar programação. A gente vai ter que contar com programadores que vão ser muito melhores que qualquer programador que o Vitor venha se tornar depois de alguns cursos rápidos, né? Então eu fui para a área de gestão de projetos. Eu fui lá, tirei uma certificação em Scrum, fui estudar Agile, que talvez a gente poderia incorporar aqui no nosso dia a dia. São vários tipos de projetos que a gente conduz aqui em inovação. E isso é uma coisa que às vezes está ali debaixo do radar, né, de quem está no jurídico. Às vezes o pessoal está olhando muito para a tech e é interessante ver a participação dessas outras disciplinas também na condução de projetos de melhoria. E aí, Léo, para a gente encerrar, infelizmente, porque eu acho que dá para a gente ficar aqui mais horas falando, inclusive considerando o fuso, né, que para você ainda está super cedo aí, mas eu já queria fazer uma pergunta que objetiva ali, falar um pouquinho do futuro, né? Recentemente a gente tem visto, né, você tem acompanhado, aqui no Brasil principalmente, uma evolução muito grande nessas discussões envolvendo inovação jurídica, legal ops, né, tecnologia, legal techs, os eventos não param de crescer, e são vários tópicos que aparecem, né, e cada ano, cada mês aparece um diferente, isso pode acabar gerando ali uma certa dúvida nas pessoas que querem começar a estudar esse tema. O que você vê ali que serão os hot topics, né? Os principais tópicos nos próximos meses, nos próximos anos. Se você precisasse escolher a dedo alguns tipos de projetos, alguns tópicos importantes para inovação e legal ops, o que você colocaria ali como prioritário para os gestores, para os diretores jurídicos, para os novos diretores de legal ops que vêm aparecendo aqui no Brasil, né? O que você colocaria como prioritário, como agenda ali para os próximos meses e anos? Ótima pergunta, Victor. Eu vou dar 2 partes dessa resposta, uma em cada ponta do assunto. Para a maioria, eu falei com um cliente nosso hoje, infelizmente, a maioria dos escritórios hoje em dia, a maioria dos departamentos jurídicos, ainda não consegue, não tem o trabalho estruturado, como a gente falou, um matter management. Eu vou achar a palavra em português para isso um dia. Mas gestão do caso, aqui a gente costuma usar, não sei, Patrícia, você pensa em alguma outra coisa para o gerenciamento de um caso que entra, um case management, alguma coisa, a gente usa um anglicanismo também, né? Um case matter. Um case matter. Então é isso, né? Essa mesma palavra, case management. Isso é uma das coisas principais. Ela não é uma tecnologia de ponta, na verdade é uma coisa que departamentos de TI e outros departamentos vêm usando há muitos anos. Mas é uma coisa fundamental e hoje em dia ainda não comum nos departamentos jurídicos internos ou escritórios. O que isso traz é uma visão de 360 graus sobre a sua relação com o cliente, a sua relação com o trabalho, a relação entre os participantes do time, geração de dados sobre o trabalho. Quer dizer, isso está de um lado, eu digo porque como tecnologia, não é uma tecnologia super moderna. Existem várias inovações nesse espaço, mas como tema, é uma coisa que já existia há muito tempo. E ainda está sendo adotada muito na nossa área.
como do outro lado, em termos de tecnologia de ponta, que acho que está lá mais na frente, é esse tópico da inteligência artificial generativa. Essa é uma área que, como vocês têm visto, tem crescido muito nos últimos meses e vai entrar muito rápido no nosso espaço. Vitor, eu tive com um colega seu, uma pessoa numa posição semelhante à sua, num dos escritórios aqui nos Estados Unidos, e estamos passando uma tarde falando sobre esse assunto, desde começando no começo, onde alguns escritórios estão banindo o uso do ChatGPT, por exemplo, dos advogados, e outros advogados outros escritórios falam assim, não, se a gente não adotar, a gente vai ficar para trás. Mas como é uma coisa muito nova, ainda tem muito debate nesse, é uma coisa que tem que ser feita com cuidado, em termos de manter os dados privados das pessoas e tudo mais, em vários assuntos nesse assunto. Mas eu acho que esse assunto do uso da inteligência artificial generativa para criar textos, interpretar textos, fazer traduções, é uma área que vai revolucionar esse espaço e de uma maneira ou de outra. Então, acho que essa é menos entendida ainda hoje, mas no nosso próximo papo, que se Deus quiser não vai ser daqui a 4 anos, isso vai ser, acho que uma coisa muito mais do dia a dia dos escritórios. É uma coisa muito falada, pouco entendida, né? Acho que você resumiu bastante, né? A gente precisa estudar bastante e entender quais são as melhores aplicações. Léo, de novo, para mim é uma honra ter podido contar com você aqui no nosso podcast Eficiência Jurídica. Muito bom poder, foi uma aula, estava escrevendo isso agora, né, pro pessoal que está aqui acompanhando a gravação. De fato, é sempre um grande aprendizado as nossas trocas, e aqui eu tenho certeza que foi também. Então, para mim, de nós, assim, do escritório, um grande agradecimento para você. Vou passar a palavra para a Patrícia também para poder se despedir, mas já coloco aqui o meu grande obrigado por ter topado conversar com a gente nessa meia horinha aqui hoje. Então, duplo grande obrigado, Léo. Muito obrigada mesmo. É um prazer e um privilégio profissional poder bater esse papo com você. Você já é da casa, sinta-se à vontade aqui conosco também para partilhar novas ideias, novas iniciativas, e certamente esse papo continua numa outra oportunidade. Muito obrigada, Léo, mais uma vez. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Vitor. E como a gente falou antes, Vitor, no nosso papo hoje de manhã, essa área é uma área global. É uma área, essa evolução. Teve outras áreas onde talvez por questão de país, uma questão de importação, que países avançaram em velocidades muito diferentes, mas essa é uma área baseada como método de trabalho e tecnologia que está avançando muito de uma maneira global. Hoje em dia não é que tem um país ou uma região que está assim, desproporcionalmente na frente dos outros. Então, eu acho que a colaboração global nesse assunto é fantástica e é um privilégio poder falar com vocês hoje. Muito obrigado. E com essa palavra colaboração, que inclusive faz parte do nosso slogan aqui de inovação, que é com colaboração a gente cria inovação, a gente encerra mais um episódio do podcast Eficiência Jurídica, produzido pelo Think Future, programa de inovação do escritório. Gostaria de convidar você, que está nos ouvindo hoje, a seguir o podcast nas principais plataformas e ficar ligado que todos os meses nós apareceremos lá com mais um convidado, cada vez mais especial, para poder discutir sobre inovação jurídica, tecnologia, design e legal ops no direito. Muito obrigado e até o próximo.